seguindo aí nas informações do nosso amigo Dineno, que era o que eu queria falar. O Dineno, como vocês sabem, já tinha contado a história de como o Dineno estava próximo do Vitória e acabou voltando. E aí muita gente falou assim, mas o Zubeldia então fala com todo mundo. Eu ouvi muita gente assim, sempre tem uma galera que gosta de sempre da ironia, sempre sempre diminuir tudo que acontece. Então o Zubeldia fala com todo mundo, ele que convence todo mundo, ele que não sei o quê. Quem é o Zubeldia na fila? Eu ouvi muito isso, que é o Zubeldia na fila do pão para convencer qualquer jogador a vir jogando no São Paulo. No caso do Juan Dineno, para quem não sabe, para quem é ignorante e fala as coisas sem ter nenhum conhecimento, o Zubeldia foi técnico do Racing em 2013, quando o Dineno, aos 17 anos, prestes a completar 18, ele era das categorias de base do Racing. O Juan Dineno, que, como Depou, foi formado no Racing. O Depou, óbvio, era um jogador muito acima da média, subiu antes e já jogava com o Zubeldia, como ele gosta de falar sempre também. Sempre tem algum assunto revelação, essas polêmicas, o Depou é sempre um esteio que o Zubeldia usa, também óbvio, né? É um jogador conhecido mundialmente, campeão de 2 Copas América recentemente e campeão da Copa do Mundo. Joga no Atlético de Madrid, é um jogador que todo mundo conhece, então ele realmente aproveita e ele tem razão, ele participou disso, é mérito dele também. Todo mundo que participa da trajetória, da carreira de um jogador de futebol, ele tem lá os seus méritos, as suas participações, as suas ações com relação à revelação do atleta. Porque se o técnico não quiser, ele não joga. Se o técnico não gostar do jogador, ele não põe para jogar. Então, isso passa muito pelo que o treinador também define, por tudo como acontece dentro do clube. No caso do Depou, ele obviamente era uma qualidade muito acima da média, ele estreou antes. No caso do Dineno, ele não chegou a estrear com o Zubeldia. Então, para quem acha que o Zubeldia só trata mal, ou só trata mal, não acho que seja a palavra certa, mas que ele sempre ele atrase muito a participação dos meninos, ele sempre demore demais a colocar os jogadores para jogar, o Dineno foi relacionado por vários jogos, treinava entre os profissionais do Racing com o Zubeldia, só que o Zubeldia demorou tanto para botar ele para estrear, demorou tanto para colocar o jogador a estar em campo, que ele acabou sendo demitido por maus resultados do Racing antes do próprio Dineno estrear. O Dineno estreou depois que o Zubeldia saiu, tem até inclusive aí no blog uma matéria que eu fiz e tem a foto inclusive do Depou dando uma assistência para o Dineno fazendo um gol, então os dois juntos ali, achei super interessante para demonstrar na prática o que a gente está falando. Mas o Dineno tem um carinho especial pelo Zubeldia, porque quem alçou ele da categoria de base para os profissionais do Racing na época e botou para treinar e deu oportunidade, começou a levar para as partidas, foi o Zubeldia. E o Dineno, obviamente, tem uma relação boa com o Zubeldia. O Zubeldia, quando soube da possibilidade de contratação, quando o nome do Dineno rolou no mercado, porque quando surge assim, acaba fluindo no mercado o nome. O Dineno negociou com o Vitória, como eu falei para vocês, estava muito próximo do Vitória, só que apresentaram um projeto para o Dineno que no papel era lindo, só que quando o Rato saiu do Vitória na semana passada, e vocês acompanharam aqui que a gente mostrou todo o noticiário também da saída do Rato, que teve uma saída esquisita. E o Rato tinha vindo como principal nome do projeto do Vitória no ano. E o cara saiu de lá escorraçado, poucos meses depois. E o Rato acabou saindo sem nenhuma... de uma forma muito negativa. Os caras pesaram tudo, como eu expliquei para vocês, a situação do Vitória no campeonato, eles tentaram botar que o Dineno podia ser o artilheiro, como o Alejandro foi ano passado do Campeonato Brasileiro, que eles iam fazer todo um esquema em volta dele, só que também fizeram essa mesma proposta para o Rato, o mercado se fala, pegou muito mal para o Vitória isso, e o Vitória, olha que pagou 5 milhões pelo Rato e ainda, dispensou o cara como se ele não fosse nada. No caso de Dineno, o Vitória na época estava para conseguir convencer o Cruzeiro, ia pagar, acho que se não me engano, 800 mil reais pelo empréstimo dele, nesse período para convencer o Cruzeiro a repassar para ele, não para outro clube, e no final das contas acabou dando para trás, não deu certo, e o Dineno com a possibilidade de também vir para o São Paulo, um papo com o Zubeldia,
Libertadores da América, jeito de jogar, todo mundo sabe exatamente como as coisas estão fluindo. E o Zubeldia, nesse papo com ele, acabou puxando o jogador para nós, para quem tinha dúvida do porquê acabou vindo o Dineno para cá, tá aí explicado. Então, quando a gente fala o Zubeldia ligou para o jogador, ele ligou sim, como ligou para outros que também não deu certo, tipo Thiago Mendes, ele falou com o jogador, o Paul Fernandes, ele tinha falado, também não deu certo. Não quer dizer que por todo jogador que ele ligue, todo jogador que ele fale, ele vai acabar fazendo dar certo. Do mesmo jeito que o Lucas tentou falar com o Carlos Vinícius, estava com boas conversas, mas o valor do Carlos Vinícius era impossível para o São Paulo. A pedida do cara era muito acima da média e tem clubes interessados nele, como a gente noticiou aí, tem outros clubes que também estão interessados no jogador, inclusive o próprio Botafogo, que está aí contratando uma pilha de atacantes também. É muito comum no Botafogo essas idas e vindas de jogadores nessas janelas, principalmente as janelas de inverno, que é quando o Textor faz as movimentações entre os clubes dele, entre os grupos dele, o Eagle Group, que é a empresa do Textor, que controla não só o Botafogo, como outros clubes. Então tá aí a explicação do Dineno com relação à questão do Zubeldia. O Dineno esteve no CT da Barra Funda ontem falando com o Zubeldia e fazendo exames médicos. A priori, parece que está tudo certo. Hoje tem uma conversa para assinatura de contrato e o São Paulo sacramentando toda a parte burocrática com o Cruzeiro e assinando com o jogador. O São Paulo ainda tem chance de, cadastrando ele hoje, ele entrando no bid da CBF, ele pode até ir para o banco no jogo contra o Vasco da Gama na quinta-feira, dia 12, que será nosso último jogo antes da pausa do Super Mundial. Jogo de 3 pontos, mas é quase uma final de campeonato. Super importante, super crucial que a gente consiga os 3 pontos para a gente possa fazer. E aí entram os questionamentos com relação aos outros jogadores. E o André Silva, e o Renan Francisco, como a situação vai ficar, como vai ficar a questão de espaço, hierarquia, quem vai ter oportunidade, quem não vai ter oportunidade. Volto a repetir, as falas do Zubeldia e a forma como o Zubeldia enxerga o Dineno Flaco Lopes no Palmeiras, exatamente o tipo de papel, o tipo de perfil que o Zubeldia quer para o Dineno no São Paulo.